Esse vídeo é para responder uma pergunta que me foi feita sobre por que confiar na Bíblia. Quem me enviou essa pergunta foi Malak Sadik. Acho que é isso mesmo, está escrito. Malak, eu acho que é meu rei, né? Vem de, acho que é Tzadik, é justo. Malak Tzadik. Depois eu vou ver se é isso mesmo, não estou enxergando direito. Aí ele diz o seguinte: você é um cara inteligente, muito obrigado, bondade sua. Então você entende nossa resistência em confiar nesse livro, né? Resistência em confiar em que livro? Na Bíblia. Porque eu deveria confiar num livro cheio de contradições e erros no aspecto científico? É muito simples, né? A Bíblia é revelação divina, não é um tratado de ciência. Então, se fosse um tratado de ciência, não haveria motivos para confiar no livro. Como não é tratado de ciência, se pode confiar no livro. Por que deveria confiar num livro cheio de histórias que são completamente incompatíveis com o que eu acho que sei sobre o mundo real? A Bíblia também não é um livro, não é um tratado de história, né? E se é incompatível com o que você acha sobre o mundo real, e se a Bíblia é revelação divina, então você deve estar errado, né? Cheio de histórias que são completamente compatíveis com o que eu acho que sei sobre o mundo real. Não sei bem quais histórias que é essa não, mas a Bíblia é revelação divina, não um tratado de história. Porque eu deveria confiar que um ser onisciente inspirou esse livro com contradições, erros bem conhecidos na nossa época e aberrações morais? A palavra certa aqui, a palavra boa é inspirou. O que significa inspirar? Não significa ditar para uma pessoa copiar, né? Inspirar é o contrário de expirar. Então, o sujeito inspira. O vento significa espírito, né? Então, inspirar quer dizer colocar o espírito dentro, colocar o espírito dentro, ou seja, movimentar o ser humano a partir de dentro, a partir, inclusive, das nossas contradições, porque nós não somos robôs nem animais, então todo mundo humano é respeitado, e a partir das ações dos seres humanos no mundo, ações inspiradas por Deus, é que surge a revelação divina. Então, contradições fazem parte da vida humana. Então, o livro vai ter contradição mesmo, vai ter erro mesmo, erros bem conhecidos, vai ter aberrações morais, vai ter limitações de época, mas é isso que é inspiração divina. A inspiração divina toca o ser humano sem violentar seu livre-arbítrio, e esse ser humano vive dentro do seu contexto histórico, com seus erros, suas contradições, e é a partir daí que ele escreve uma história, a história de um povo, a memória de um povo que se relacionou com Deus. Então não tem nada demais, né? Por que Deus inspiraria um livro assim? Bem, aí tem que perguntar para Deus, né? Por que, que ele inspiraria um livro assim? Porque né, acreditou, ele viu que era a melhor forma de inspirar um livro, né? Se inspirasse um livro perfeito, aí ele estaria violando o livre-arbítrio humano. Aí não precisava inspirar, né? Era só escrever por conta própria e mandar imprimir aqui na Terra e distribuir. Aí não precisaria do ser humano. Mas a partir do momento que ele coloca um ser humano com livre-arbítrio nesse planeta e quer se comunicar com esse ser humano através de uma inspiração, então ele vai ter que respeitar a liberdade humana e as escolhas humanas.
E não violentar o pensamento humano para que o ser humano produza um tratado de ciência. Um ser humano de mais de 2000 anos atrás escreveu um tratado de ciência, um tratado de história, um livro sem contradição. Aí não seria um livro inspirado, seria um livro escrito pelo próprio Deus, né? Então, assim, para inspirar um livro é só desse jeito, não tem como ser de outro jeito, não. Aí continua as perguntas. Por que eu deveria confiar nesse livro e acreditar no Deus apresentado nesse livro, quando vocês católicos apresentam um Deus completamente diferente do Deus descrito neste livro? Aí tem um pequeno erro. O que a Igreja Católica, o que os cristãos apresentam como Deus, é parte de uma reflexão filosófica que tem por premissa que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Então, o Deus apresentado pela teologia é um Deus, é uma ideia de Deus, é um conceito de Deus que foi construído a partir da investigação teológica da Bíblia. Então, não é que o livro, que esse Deus apresentado é totalmente diferente daquele que está no livro. Quando vocês católicos apresentam um Deus completamente diferente do Deus descrito nesse livro. Não, não é bem assim, né? O Deus descrito nesse livro é uma ideia de Deus que foi descrita por um povo, por seres humanos que estavam tendo uma determinada vivência histórica, limitada, com contradições, com o pensamento da época. Essa história foi inspirada por Deus, mas sem violentar a natureza humana. Aquele conjunto de livros que vai formar os livros sagrados, da origem à revelação divina, é a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus dentro de uma comunidade cristã, a teologia chega a determinadas conclusões, e aí o Deus apresentado pela teologia já é um Deus que surge a partir da reflexão filosófico-teológica feita dentro de uma comunidade cristã, tendo como base as escrituras sagradas. Então não é diferente, não. Não é diferente de forma nenhuma, né? Basicamente, aí continua a pergunta. Basicamente, vocês dizem que o Deus da Bíblia não existe e apresentam outra versão completamente diferente da Bíblia. Isto é, vocês também não acreditam nele. Não há nada de errado a admitir, mas admitam que vocês não acreditam nele. Já vi até judeus fazerem isso. Bem, os judeus eu não sei. Os judeus, o importante no judaísmo é a prática, não é a verdade, não é. Os judeus não têm uma ortodoxia, ou seja, doxa é verdade, ortodoxia, orto quer dizer correto, né? Uma verdade correta, ortodoxia seria verdade correta. Os cristãos têm uma ortodoxia, um grupo de verdades corretas que ele deve acreditar para a salvação da alma. Os judeus possuem uma ortopraxia, ou seja, praxis quer dizer prática, uma prática correta para estabelecer sua relação com Deus. Então, o mais importante para os judeus são as festas, os mandamentos, como cada ritual tem que ser realizado, e etc. É a prática. Então, vocês dizem que o Deus da Bíblia não existe e apresenta outra versão completamente diferente da Bíblia. Isto é, vocês também não acreditam nele. Não, também não é assim, não. A Bíblia é revelação de Deus, ou seja, Deus revela a Bíblia. A Bíblia, as Escrituras Sagradas são a sua palavra quando vividas numa comunidade. Deus é mais do que aquilo, né? A revelação mostra o que é Deus, mas Deus é mais do que aquilo. Então, quando aparece um Deus na Bíblia, mandando fazer determinadas coisas ou se auto-apresentando de uma forma,
Aquilo lá é a vivência espiritual de um povo determinado por momentos históricos, pelas contradições dos seres humanos. Eles escrevem aquilo ali que eles acreditam ser uma experiência com Deus. Então, aquela imagem de Deus retratada ali é é, é um conceito que um povo, numa determinada época da história, tinha de Deus. Então, é isso. E pegando todos os textos sagrados como revelação divina, e lendo e estudando esses textos sagrados dentro de uma comunidade de fé, a partir daí se retira uma visão de Deus, que já passa por um crivo teológico, filosófico. Então não é diferente de forma alguma. Não sei se você está entendendo o ponto aqui, né? Creio que sim. Os únicos livros inspirados são os que estão na Bíblia? Ou há outros livros inspirados? Bem, o cristianismo diz que aqueles livros são inspirados. Se existem outros, eu não sei. Aqueles ali são inspirados, aí você pode confiar. Mas existem outros inspirados por Deus, né, como autorrevelação de Deus. Bem, eu acredito que existem outros livros inspirados por Deus, mas que não é uma autorrevelação divina. Pode ser inspirado por Deus, tendo em vista outros motivos. Por exemplo, o Bhagavad Gita me parece ser um livro divino. Eu li o Bhagavad Gita, continuo lendo, e o livro me faz querer ser uma pessoa melhor. Eu acho que aquele livro ali tem inspiração divina. Mas Deus se revela naquele livro? Aí eu não sei. Eu acho que não. Ele revela ali outras coisas, né? Então, como que Deus se apresenta ao mundo? Quais são os textos que receberam a inspiração divina para que Deus se apresentasse ao mundo, se revelasse ao mundo? São os textos que estão na Bíblia. Agora, pode ter outro, eu só não conheço. Acho que não tem outro, não. Mas pode ter outros livros inspirados por Deus com outros objetivos, né? Por que não estão na Bíblia? Bem, se o cristão tiver certeza que outros livros foram inspirados por Deus e que fazem parte da autorrevelação divina, aí eles vão entrar na Bíblia. Se não estão na Bíblia, é porque até agora não foram encontrados, né? Por que não decidem colocar esses outros livros na Bíblia? Bem, porque não acredita que são inspirados por Deus a tal ponto de manifestar a autorrevelação divina. É por isso. Se o cristianismo tiver certeza que esses outros livros também revelam, também são inspirados por Deus, revelam a Deus, eles seriam colocados na Bíblia. Por que não decidem colocar? Porque a gente não conhece, né? A gente não conhece. Então a questão é essa: a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela não é ditada por Deus, porque senão não faria sentido, seria só Deus escrever o livro e mandar ele lá do céu, entregar na mão de alguém e falar assim, publica. Ninguém ia entender nada, né? Ia estar lá falando de teoria da relatividade, coisas do gênero. Então a inspiração é uma inspiração que toca o ser humano, respeita a liberdade humana, e respeitar a liberdade humana é respeitar a vida humana, os limites humanos, a história humana, a memória humana, as falhas humanas. Senão não seria inspiração, seria coerção. Então é por isso, né? Agora, por que acreditar naquele livro? Por que acreditar que aquele livro é a revelação de Deus? Porque a igreja diz que é. E aí a pergunta muda, né? A pergunta muda. Por que eu vou acreditar no testemunho da igreja, no testemunho dos apóstolos? Aí muda a questão. Mas acredita na Bíblia por essa questão, né, de confiança na igreja. Confia nesse livro por confiar na igreja. Bem, se não tiver ficado claro, aí
você fala. Obrigado pela pergunta.